Olá, pessoal. Eu sou Luciano Lanes, editor da revista Coaching Brasil, e aqui na nossa conversa de coach de hoje nós estamos com o Paulo Corniani, que ele foi o coordenador do nosso dossiê falando sobre grupos, né? Como é que a gente atua quando a gente está junto com outras pessoas. Olá, Paulo, como está você? Tudo bem, Luciano? Tudo bem, pessoal? Estou bem. Prazer aqui estar com você aí. Legal. Seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa, nossa gratidão pela sua participação enquanto coordenador e autor desse dossiê, que ficou uma preciosidade. Aliás, teve até um artigo bônus, né? Tivemos 7 artigos, aí ficou um dossiê muito rico. E vamos começar esse nosso papo contando um pouquinho para o pessoal algo bem simples. Paulo, quem é você? Isso para mim não é tão simples, não. E para quem? Eu sou... Bom, eu sou uma pessoa, né? Eu sempre gosto de me definir como um homem latino-americano, porque eu acho que isso não é um detalhe nessa história toda, né? E com peculiaridades e investigando a minha identidade latino-americana. E de formação, né, sou sociólogo, né, estudei ciências sociais, fiz minha pós-graduação em dinâmica dos grupos, né, me formei coach ontológico pela PANA, né, a casa que hoje eu sou um dos sócios, né, e venho exercendo esse ofício de coach ontológico, consultor com especialidade no trabalho com grupos, né. E todo tipo de trabalho, onde o coaching também tem seu lugar no trabalho com grupos, mas não é a única lente, a única forma de trabalhar com os grupos. É isso. Existe uma frase que eu gosto muito dela. Essa frase diz o seguinte: a gente ensina o que a gente mais precisa aprender. E eu achei muito interessante que essa frase ela se tornou mais verdadeira no início do seu artigo, quando você disse que você foi estudar grupos pela sua dificuldade em estar em grupo. Fala um pouquinho disso. Totalmente. Dificuldade que eu tenho até hoje, inclusive. Eu comecei a estudar os grandes grupos na sociologia, e hoje meu foco, quando eu falo grupo, é o pequeno grupo, né? Um grupo com um número de pessoas bem restrito. E na sociologia tem um conceito que diz do constrangimento social, né? Essa coisa que a gente passa na frente dos outros, né? E eu não sou uma pessoa tímida, mas eu sempre senti muito esse constrangimento social nos grupos, né? Esse incômodo, assim, né? De estar com pessoas, né? De estar julgando o tempo todo, de estar com a impressão que está sendo julgado o tempo todo, né? E também o coach me ajudou muito a perceber isso, né? E aí eu também tenho uma característica que eu sempre me desafiei muito, assim, nas minhas dificuldades, né? E eu falei, pô, eu tenho que começar a estudar isso, né? E aí foi muito interessante que a literatura que a gente tem de grupos hoje é muito restrita, assim, a gente não tem muita coisa, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo, olha, se você se dedicar aí uns 4 anos, você lê tudo, né? Você lê tudo, muito disso é uma literatura densa, né? Da psicologia social e de alguns psicanalistas, mas não é muita coisa. E aí que eu fui encontrar uma coisa que estava, um olhar para o grupo, onde fala do funcionamento dele, né? Porque até então eu comecei a pesquisar e tal, e o trabalho com um grupo que a gente está falando é o olhar do metagrupo, né? Sim. E antes disso eu só via lá técnicas aplicadas a grupo, né? Então, da mesma forma que o coach ontológico a gente diz que a conversa é o lugar das conversas que não tem lugares, eu acho que esse estudo da leitura, da dinâmica dos grupos, é justamente falar do que acontece com você, e com você no grupo, e no grupo com você, falar disso
que não é usual, né? É falar disso no grupo. Então foi daí que eu comecei a me entender mais. E aí, como eu escrevi lá, eu percebi, né, que tudo que eu não gostava e tudo que eu também gosto e que eu ainda não gosto está em mim, né? Sou eu. Então, esse reflexo que eu vejo no outro e tal. E aí, a partir disso, como que eu vou, como que nós vamos encontrando prazeres, né? Prazeres de estar, né? Mesmo apesar do constrangimento, a partir do constrangimento. Então, hoje, um dos meus maiores prazeres e maiores medos ainda é estar em grupo, né? E eu desafio toda vez, tanto que eu sou membro, quando, na maioria das vezes hoje, facilitando grupos, né? Isso é um grande desafio, um grande prazer para mim. Eu, enquanto líder, enquanto executivo, meu grande desafio era entender como é que as pessoas funcionavam em grupo e como é que as pessoas podiam trabalhar em equipe. E esse fascínio para mim foi tão grande que me motivou a ir trabalhar na consultoria especificamente para estudar e ensinar isso, né? Então, o meu livro, que é o Equipes e Cooperação, faz essa junção, né, de como é que é a questão do equipe, do estar junto, e a questão do cooperar, né, que está, isso daqui, esse cooperar, ele está intrínseco em todo o processo grupal, sem a predisposição de estar lá para servir ao grupo, a coisa ela não funciona. Eu quero pegar aqui o tema do nosso dossiê, né, que é o aprender em grupo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a tua visão desse aprender em grupo. A minha visão do aprender em grupo é que eu vejo que essa é a maior oportunidade que a gente tem de aprendizado, que é o estar junto, né? Como nossa amiga Caritas Ribas diz, né? É o aprendizado no esfrega-esfrega, né? Eu estou usando licença poética aqui, mas então você só consegue consolidar o aprendizado, você só consegue desenvolver aprendizado quando você compartilha, né? A experiência, porque o grande ápice do aprendizado está na experiência, né? Por isso que, inclusive, em grupo, todo o trabalho que a gente faz é a partir de experiências, né? Então, para aprender grupo, né, você tem vários livros aí na literatura. E eu digo isso com uma frequência. Você pode ler todos esses livros, você consegue entender teoricamente o que acontece. Mas se você não vê isso acontecer em grupo, falta algo, né? Você tem uma concepção, né? Você tem uma ideia do que acontece. Então, se você não fizer significar isso, a hora que isso estiver acontecendo, eu gosto de comparar com Excel, sabe? Você pode saber decorar todas as formas do Excel. Que hora usar? Né? E aí, que horas você vê ali um desafio no Excel que você sabe a fórmula que vai resolver aquilo? Porque muitas vezes tem gente que sabe todas as fórmulas de Excel e aí aparece uma tarefa para se fazer lá no Excel, só que você não sabe que fórmula usar, né? Então, essa experiência, esse compartilhar é o que faz a consistência do aprendizado. E aí eu acho que trouxe uma coisa que é fundamental, que é a colaboração, né, a cooperação. E acho que, né, você pôde ver que no meu artigo, né, eu questiono um pouco isso, né, esse romantismo aí da cooperação, da colaboração. Sim. Porque colaborar dá muito trabalho. Né? E muitas vezes é chato. Né? Não é sempre legal colaborar. Né? Muitas vezes, eu gosto de dizer que em grupo, né, ainda falando do aprendizado, a gente aparentemente pode ter resultados um pouco menos robustos, né,
quando você faz isso colaborativamente, mas com certeza eles sempre são mais consistentes. Sim. Porque eles têm uma duração no tempo, né? Eles seguem no tempo, né? No movimento do grupo. Porque muitas vezes quando tem algo incrível e fantástico feito por um ou por dois, isso é imposto para o grupo, pode ser incrível. A gente corre um sério risco de o grupo não ver sentido naquilo. Uhum. Tem como você ir criando sentido em cima do que é posto, tudo bem, mas é muito mais difícil. E quando isso é feito com o grupo, que todo mundo consegue se ver pertencente àquele produto, àquela produção, isso tem uma consistência e uma vida no tempo muito maior. E a partir daquilo, os resultados aparecem cada vez mais. Uhum. Né? Tem aquele provérbio africano, né? Que diz que para fazer rápido, para ir rápido você vai sozinho, né? Mas para ir mais longe você vai acompanhada, né? Uhum. Então, eu gosto muito de pensar nele quando a gente pensa em grupo. Uma outra coisa muito interessante, eu que também trabalho com grupos, e esse tema, para mim, é um tema que me fascina muito, é o receio, o medo que as pessoas têm de estar em grupo. Porque a pessoa sabe que no grupo acontece uma mágica. Ela sabe que no grupo existe uma transformação. Ela vai conseguir enxergar coisa que antes ela não via. E os outros vão enxergar coisas que antes eles não viam. Grupos são entidades mágicas. E são entidades mágicas para nós também que fazemos a coordenação, que não adianta a gente querer fazer uma pauta de controle sobre o grupo. Mas a gente tem que aprender muito a deixar o grupo acontecer e ser muito mais um facilitador dessa condução desse grupo do que um controlador, porque o grupo ele ganha vida, né? Então, fala um pouquinho sobre esse aprender em grupo, sobre essa ótica de que cada grupo ele tem uma vida própria. Olha, eu diria que cada grupo tem várias vidas próprias. Exatamente. Eu queria dar uma simplificada. É muita coisa que acontece no grupo, porque muitas vezes você tem lá um grupo, se um membro sai, esse grupo já tem alterou a configuração dele, e isso pode depende da fase que o grupo está e da situação que o grupo está, isso muda boa parte do grupo, não diria tudo, mas boa parte do grupo. Mas você tem razão, né? A gente, indo um pouquinho para a teoria, a gente vai dizer, tem um autor argentino que chama Pichon, e ele vai dizer que dentro do grupo existe verticalidades e horizontalidades, né? Então, as verticalidades são os indivíduos, né? São as subjetividades que entram no grupo, e a horizontalidade é a junção de todas essas subjetividades, não a soma, né? Mas uma junção. E essa coisa mágica aí que você disse, né? Essa magia que se dá do campo grupal é um encontro entre a verticalidade e a horizontalidade, né? E esse é um campo muito fértil, né? Porque não é nem mais o indivíduo e nem mais ali aquela junção entre os indivíduos que está acontecendo ali, né? E aí que a gente tem sensação dessa vida própria, né? E isso, como você disse, né? Mostra coisas, né? É possível ver coisas aí, né? E eu digo que são os movimentos e os tempos dos grupos, né? É quase como ver uma entidade, um ente, né? Eu gosto de dizer, é um ente ali, né? E aí tem uma coisa que, então imagina eu como indivíduo, eu como verticalidade olhando para isso, né? Então eu gosto de usar um esqueminha, né?
da parte do todo e do tudo. Isso é Deleuze e Guattari, né? Mas que é isso, né? O indivíduo olhando a parte, olhando o todo ali, que é o grupo, dentro de um contexto maior que é o tudo, né? Então, a parte, o todo e o tudo. Então, imagina ali o indivíduo olhando para esse ente, que não é ele sabe que não é ele, mas ele se vê nesse ente, né? E ele vê o movimento de um grupo acontecendo por esse ente. Então, num grupo, a gente é capaz de sentir coisas e ter aprendizados que jamais teríamos sozinho. E como que você aumenta esse aprendizado, né? Como você potencializa isso? E aí o facilitador acho que tem um papel central nisso. É colocando intencionalidade nesse aprendizado. É usando a força que esse grupo tem, que esse ente tem, né? Esse campo grupal, para potencializar aprendizado. E a importância do facilitador nesse processo, né? Porque quando o facilitador coloca a intencionalidade em potencializar o aprendizado, o desenvolvimento do indivíduo, usando esse ente, que é o grupal, né? Então o facilitador ele está ali para facilitar um desenvolvimento, seja ele de uma tarefa, por meio de uma tarefa, de uma tarefa, mas dizendo que o indivíduo saia dali com desenvolvido, né? Com mais desenvolvimento, com mais aprendizado. E aí, chamando a atenção que então é a parte se relacionando com o todo, então é o indivíduo se relacionando com o grupo, é nesse campo grupal que é gerado por esse encontro, e aí ele sai de lá, então esse desenvolvimento é em prol do indivíduo. E é em prol do grupo também. Mas aí eu fico sempre pensando nesse ganho individual, né? Porque, e aí ele sai de lá e leva aquilo para o tudo, né? Ele sai do todo, então ele partiu da parte, sai do todo e leva aquilo para o tudo dele, né? Para os outros grupos que ele participa, para a vida dele. E aí uma questão que eu acho que é bem interessante falar, Alanis, é o que é desenvolvimento, né? Isso é uma pergunta que me acompanha há anos. Eu ainda não tenho uma resposta fixa para isso, mas eu sempre fico pensando o que é desenvolvimento? O que é se desenvolver? O que é desenvolver o grupo? O que é desenvolver no grupo? Né? Então, isso é uma questão que sempre me habita e eu costumo discutir isso nas aulas que a gente dá no Grupo IESES. E aí eu tenho várias respostas para isso, né? Várias respostas para isso possíveis. Então, o desenvolver o grupo, né? Como que eu sei que o grupo está desenvolvendo? O primeiro indicador é que ele está permanecendo, né? Então, esse ente, ele permanece, né? Porque, às vezes, o grupo entra em um estado de congelamento, de estagnação, que as pessoas estão ali juntas, se encontrando, mas você não vê esse ente que você disse, esse ente mágico, acontecer, né? De uma forma ali latente. Fica aquela coisa morna, né? E aí o grupo, aí as pessoas vão saindo, o grupo vai desfacelando, sabe? Exato. Então, isso para mim é o primeiro ponto. Bom, um grupo está se desenvolvendo é quando esse ente aparece e aparece com força. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o desenvolvimento do indivíduo, como a gente já falou, é potencializado por esse ente. Então, quando isso acontece, o desenvolvimento do indivíduo também está acontecendo. Mas e aí, o que ele está adquirindo, né? Por que eu estou falando que ele está aprendendo? Ele está aprendendo o quê, né? Porque ele pode estar ali aprendendo numa tarefa, uma competência técnica, né? Ele pode estar aprendendo uma competência relacional. Isso é desenvolvimento, né? Então, isso é uma provocação que eu faço, né? Por que a gente está falando que ele está se desenvolvendo ou não? Né? Então, eu parto da premissa, assim como eu disse lá na inteligência coletiva, estar em grupo, qualquer grupo, aliás, até antes disso, né? Qualquer agrupamento, qualquer número de pessoas juntas tem uma inteligência coletiva sendo manifesta ali.
Então, tem algum nível de aprendizado e desenvolvimento. Agora, o que eu acho que é bem interessante é quando a gente tem intencionalidade sobre isso. Né? Quando a gente coloca uma intenção clara de aprendizado e desenvolvimento. Aí eu acho que tem uma coisa também, né, que é muito interessante, é ver quando o membro ali do grupo e o grupo se percebe aprendendo. Né? Porque aí é a realização da intencionalidade do facilitador. Porque o facilitador coloca uma intenção ali de desenvolvimento e aí, de repente, o grupo que é esse ente que a gente estava falando e o indivíduo começa a ter consciência do aprendizado. Então, mais do que a consciência da tarefa, da atividade que ele está fazendo e da maestria que o grupo está fazendo aquilo, então é um passo posterior, né? Pô, eu estou fazendo isso bem e estou aprendendo a fazer isso, mas estou aprendendo fazendo isso. Entende? Então, e aí eu consigo olhar tanto para o objetivo ali, né? Que é concluir uma atividade, e em cima desse objetivo criar uma outra coisa que é extremamente importante, que é sentido comum. Né? Que, na minha visão, é um dos maiores aprendizados que um indivíduo pode ter em grupo. Exatamente. É entender a importância de ter um sentido comum. E aí eu gosto de ir para os grandes grupos, né? Tem uma das minhas referências que é o Milton Santos, que é um geógrafo, e ele muito sabiamente, ele sempre denuncia isso, né? Hoje a grande crise da humanidade é que a humanidade não tem um projeto de humanidade. Ela tem projetos, né? Vamos fazer coisas, mas ela não pensa em como ser como humanidade, né? Então isso que eu estou chamando de sentido comum, e no grupo eu acredito muito nisso. Quanto mais o grupo tiver consciência do seu aprendizado e gerando esse sentido comum em cima disso, mais ele se desenvolve. Então, por isso que eu sempre fico pensando nessa questão do aprendizado versus não, né? E desenvolvimento. E essa questão do aprender em grupo, eu quero fazer a ponte agora para o artigo que você escreveu dentro desse dossiê falando sobre inteligência coletiva. E fazendo primeiro aqui um comentário sobre nós que trabalhamos com grupos e equipes, existe uma diferença muito grande quando você vai trabalhar com um grupo dentro de uma empresa e quando você faz um curso aberto e pessoas físicas espontaneamente vêm formar esse grupo. Dentro de empresas, a gente tem aquele fenômeno que eu brinco, que é o fenômeno do policial americano, quando ele prende alguém. A primeira coisa que ele diz é: tudo aquilo que você disser poderá e será usado contra você. Então, normalmente, nas empresas, você tem esse nosso ambiente organizacional, onde as pessoas elas criam uma bolha de segurança muito grande, e quando elas estão em grupo, elas estão numa posição defensiva muito grande, porque é um ambiente altamente competitivo, um ambiente onde elas não se sentem à vontade para se expor, e elas sentem que qualquer coisa que elas falem pode e será usada contra elas em grande parte das vezes. E quando se forma um grupo aberto, por exemplo, vou fazer um curso de coaching ontológico, a pessoa se matricula e vai, e nesse grupo ela olha para a pessoa que está do lado dela e não enxerga nela um concorrente ou uma ameaça, ela se sente muito mais à vontade de se abrir, de estar mais relaxada. Então, essa aprendizagem em grupo acontece de forma diferente em grupos formais e grupos informais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu artigo, falando sobre essa questão da inteligência coletiva. Legal. Eu estava falando nessa fala anterior aí de que a inteligência coletiva ela acontece em partindo de qualquer agrupamento de pessoas, né? E quanto mais o grupo tem vínculos e tem um facilitador colocando uma intencionalidade naquilo, isso pode, né, ser potencializado. E aí você chama atenção de um tipo de grupo, né? Eu acho que isso é muito relevante nessa história, né? De que tipo de grupo estamos falando. Então,
Você faz essa distinção. Isso é uma questão extremamente complexa e que dá muito pano para manga, né? A gente vive aqui na Pana discutindo isso, né? Porque realmente, eu falo, né, que começa pela contratação, né? Quando você vai lá, é contratado e aí você vai lá escutar o contratante, geralmente ele está falando de desenvolvimento, ele está falando ou de conflito, de educação corporativa, ele usa vários termos ali que são extremamente complexos e geralmente ele fala, bom, você consegue fazer isso numa oficina de 2 horas? Aí é sempre muito complexo isso, né? Porque, e aí qual que é a postura que a gente vem adotando, né? É de tentar dialogar a partir disso, falar, olha, um processo de aprendizado em grupo, um processo de desenvolvimento, muitas vezes ele precisa de um pouco de tempo, né? Só que a gente também, e aí a gente sabe que isso hoje é raro, né? Mas aí eu vou descartar e falar, não consigo fazer nada em 2 horas. Dá para fazer bastante coisa em 2 horas. Porém, a única coisa que eu insisto bastante é que a gente tem que tomar cuidado de não falar, vou desenvolver pessoas em 2 horas. Né? Talvez o que a gente pode dizer é assim, vou sensibilizar pessoas, expor pessoas ao desenvolvimento, ao trabalho em grupo, né? Para que aquilo possa ter a possibilidade de reverberar no trabalho dela, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Muitas vezes a gênese, né? Onde começa, já começa de uma forma equivocada, né? Então, quando eu dou aula para facilitadores e consultores, eu sempre falo isso, né? Tenha consciência disso. A gente não vai deixar de fazer trabalhos de 2 horas, mas tem consciência que o que você está fazendo tem limites. Né? Isso não pode ser o ponto cego. E, na medida do possível, vamos tentar colocar isso na mesa e explicar para as pessoas que estão nos contratando que a gente entende que tem uma escassez de tempo, porém que a gente vai fazer o melhor possível, só que tem limitações esse tipo de trabalho. Deixar isso claro. Então, acho que começa aí. E aí você observa bem, né? E quando as pessoas vêm e fazer um programa de desenvolvimento, uma sensibilização e tal, essa coisa, né? Só que olha que interessante, isso que você observou já é matéria-prima para a gente ler esse grupo. Né? Então, quando a gente vê um grupo de empresas comportando dessa forma, e não são todas, tá? Eu já tive gratas surpresas, mas a gente também vê um pouco dessa cultura empresarial, ou melhor, né? A cultura dessa empresa, né? E esse ethos, né? Essa coisa assim que é invisível, mas ao mesmo tempo é tão gritante, né? Exatamente. Então, aí eu sempre falo, pô, então aí já tem uma matéria-prima para se trabalhar. E aí você tem várias possibilidades. Eu gosto muito de pensar como na nossa formação de ontologia da linguagem, dentro do coach ontológico, que a gente tem que aprender a trabalhar a partir disso. Né? Se é isso que tem para hoje, vamos trabalhar a partir disso. E aí isso envolve muito o prazer que se tem de fazer, né? Porque você tem toda a razão, Anis. Eu fico bem mais feliz quando as pessoas estão aqui entregues. Com certeza. Com o olho brilhando e tal. Mas essas outras pessoas que vêm com medo, né, muitas vezes receosas, que o que ela vai falar vai ser usado contra ela, também, né, são outros verdadeiros outros. Sim. Que estão ali sobrevivendo, né? Que estão ali tentando fazer muitas vezes ser o melhor. Então a gente trabalha a partir disso. E à medida que a gente vai trabalhando num processo de confiança com essas pessoas, quando a gente tem tempo para isso, a gente vai evidenciando o que está acontecendo. Né? Então é muito comum aqui no primeiro dia, quando a gente traz alguma
empresa para fazer um trabalho desse, no primeiro dia a gente já fala assim, gente, vamos deixar o jogador de futebol lá para fora, né? Sabe, aquele, foi um jogo incrível, grande equipe, tá? Pô, isso a gente já sabe, né? Vamos tentar um pouquinho além, né? Então a gente vai dando pequenas, porque também não pode, né, ir com os pés no peito, a gente vai dando pequenas provocações ali para as pessoas também se desafiarem essa cultura do medo, né? Essa cultura do... Só que também preservando eles, né? Porque se a gente está lendo isso acontece. Então também a gente tem que ter uma responsabilidade, uma ética do facilitador para não fazerem as pessoas se abrirem, se despirem num lugar onde elas não estejam seguras. Exatamente. Então nós saímos, porque nós saímos e eles ficam. Isso. Então é sempre essa harmonização. Então, até onde que eu posso ir? Até onde que ele pode ir? Muitas vezes a gente, como facilitador, faz esse tipo de fala, isso ressoa, né? Pô, deixa o jogador... E aí, muitas vezes, o grupo começa a falar demais, a gente... Vamos trazer um pouquinho o jogador, né? Então, isso é facilitar grupo, né? Então, eu gosto muito de dizer, um facilitador tem que manipular. E olha, eu estou falando isso literalmente, né? De manipulação, é quase uma argila ali que você vai, não dessa conotação de manipular mente. Então, a gente vai manipulando o encontro na estrutura, né? Na estrutura que está sendo posta, para potencializar desenvolvimento a partir do que se tem. Então, se são pessoas que estão ali elas não conseguem falar, e às vezes não rola. Às vezes as pessoas ficam ali na retranca, com a alma de jogador de futebol. Pô, então vamos trabalhar a partir disso, né? Vamos tentar ir mostrando, né? Então, sempre tem campo para manifestar a inteligência coletiva. E aí, qual que é um jeito de fazer isso? Nesses casos, é focar, colocar o grupo mais focado na tarefa e na atividade que eles têm a fazer. É tentar fazer essa verdade, essa vontade, esse engajamento se manifestar em ação. Né? Quando a gente está falando de ontologia da linguagem, a gente está falando naqueles 3 pilares, né? Linguagem, corpo e emoções. Então, muitas vezes, a gente consegue, dentro das linguagens, trabalhar muito o desenvolvimento de uma forma não verbal também, né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto de um desses grupos que você falou. Bom, o outro grupo, né, aquele grupo que a gente levanta e fala, nossa, hoje eu tenho aquele grupo, né, que vai lá porque quer, porque gosta, que vai fazer reflexões, que vai me afrontar muitas vezes, tá? Sim. Esse grupo é o grupo que me instiga, né? Aí é o grupo mais que a gente está ali aprendendo muito também, né? Não que no outro não, mas o outro eu confesso que às vezes é mais sofrido, né? Nossa, meu... porque você vê o sofrimento do outro. Isso que é interessante, né? A gente diz muito que facilitar grupo é um trabalho de corpo. E quando você enxerga o outro como um verdadeiro outro e sente sofrimento nele, você sofre, né? Então, por isso eu acho que nosso maior sofrimento como facilitador em ver essas equipes de jogadores de futebol, né, fazendo essa metáfora que tem as falas prontas, é esse ver o sofrimento e sentir isso. Essa é a grande angústia, talvez. Bom, aí esse grupo de formação que você disse que você nomeou como não formal, ele é um grupo mais fácil de você provocar desenvolvimento, porque tem ali uma penetração mais fluida, né? Então, a gente pode falar melhor do que... Não tem conflito de interesse, eu acho que esse que é o ponto. E uma disponibilidade maior, né? Isso, uma entrega, né? Entrega. Então, ali, uma entrega. Eu falo muito com eles também de posição de mente, sabe? Eu falo, gente, vamos se posicionar mentalmente, né? Porque é isso, também às vezes um grupo tá ali quieto, prestando atenção, supostamente prestando atenção,
e tá lá num processo de resistência, e fala, nossa, que... Falei, gente, vamos ter abertura de mente até para criticar, né? Então, esses grupos são grupos um pouco mais fáceis de gerar aprendizado e inteligência coletiva, porque tem uma predisposição do próprio grupo, né? Então é aquela coisa da terra um pouco mais fértil. Então a intencionalidade do facilitador penetra de uma forma mais fluida. Isso não, só que aí tem um detalhe, né? Por exemplo, em grupos que a gente tem um pouco mais de tempo. Esse tipo de grupo que a gente está falando que é o grupo legal e tal, geralmente é onde saem os maiores conflitos. Sim. Né? Onde saem as maiores divergências. Né? Então tem ali, isso não quer dizer que o facilitador trabalha menos, muitas vezes trabalha nenhum. mais. Com certeza. Trabalha mais. Porque a gente está falando do ponto de vista do desenvolvimento e do aprendizado. Sim. Mas é um grupo muito menos controlável, né? Uhum. E aí eu gostaria aqui de fazer a distinção do que a gente chama de grupo sujeito e assujeitado. Então, o grupo assujeitado é esse, né? Me leva aí. O que você falar tá bom. Eu vou só responder o que eu acho que você quer escutar. Exatamente. O grupo sujeito é esse grupo que a gente está falando legal pra caramba, que quando você dá uma pisada na bola como facilitador, ele levanta, aponta o dedo e te denuncia. Exatamente. Aí é o grupo que te coloca em saia justa. Mas, ainda assim, é o grupo que eu, particularmente, vou falar por mim, gosto mais de estar vivenciando. Com certeza. Pessoal, conversando aqui com Paulo Corniani, este artigo dele, Inteligência Coletiva no Século XXI, ele está disponível para você encontra aqui o link para fazer o download desse artigo, e essa nossa edição do Aprender em Grupo está riquíssima, convido vocês a lerem a edição na íntegra, que está uma riqueza muito grande. Paulo, quero te agradecer novamente pela sua disponibilidade, pela tua amorosidade e competência em estar participando desse nosso dossiê, que é um material histórico, né, meu amigo? Agora está lá para as gerações futuras. E esperamos contar com você brevemente, novamente, em próximas edições. Legal, Lenis. Eu que agradeço a oportunidade, né, tanto de ter coordenado a edição, quanto de ter escrito, de ter chamado pessoas aqui. Queria agradecer também, não só você, mas todos os autores que escreveram nesse dossiê aí, pessoas ímpares, né, pessoas incríveis, que tem, cada um deles e delas tem minha admiração pessoal, né, são meus mestres e minhas mestras também que estão lá. Então, queria agradecer também e dizer que eu estou à disposição aí para quando você chamar aí, a gente está aqui para contribuir com o que a gente conseguir. Maravilha. Tá bom? Gratidão, Paulo. Grato, obrigado. Pessoal, download do artigo do Paulo e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.